Deus, o chamado de Deus na vida do profeta Ezequiel, uma chamada para que ele profetizasse, pregasse a sua palavra aos seus filhos, irmãos. E quando nós abrimos a nossa Bíblia nesse livro de Ezequiel 37, que nós observamos dentro da palavra, nós vemos que uma visão, dentro de uma visão, Deus traz uma mensagem muito rica e muito poderosa para aquele povo, para os seus filhos. Nós vemos que quando o profeta ele sai narrando, na sua narrativa ele vai dizer: veio sobre mim. Aí está falando que veio sobre ele a mão do Senhor. Diz a Bíblia que essa mão o levou em espírito e o pôs sobre um vale que estava cheio de ossos secos. No verso 12 ele vai dizendo: e me fez andar ao redor deles, e estavam sequíssimos. Nos dá a entender na visão profética, podemos assim dizer, o profeta, que naquele vale não havia mais esperança. Que a Bíblia vê que na narração deste povo, ele diz que eles foram cortados, ele diz que a sua esperança foi cortada, que Deus havia se esquecido deles. Mas sabemos que Deus, ele não se esquece daqueles que são seus filhos, daqueles que estão debaixo da sua promessa. Então veio sobre o profeta a mão, e a mão do Eterno leva o profeta até um vale que não havia vida, não havia esperança, não havia nada que pudesse trazer existência àqueles ossos que estavam dentro daquele vale. Alguns pregadores pregam isso, que dentro do vale não havia vida, não havia esperança, não havia perspectiva alguma, não havia solução para nenhum problema daquele povo daquela época. Mas para Deus tudo seria possível. Na visão do profeta, Deus trazer a existência, a vida àqueles que estavam mortos. Eu quero dizer com isso, eu quero dizer que neste dia de hoje há muitas pessoas que estão vivos espiritualmente falando, mas espiritualmente diante da presença do Senhor, elas estão mortas espiritualmente falando. Mas pastor, por que estão mortos? Estão mortos nos seus pecados, nas suas ideologias, estão adorando a outros deuses que não são o Deus que o formou. Que nesta noite abrir as portas, sepultura, como o texto narra, e quer transformar as suas vidas, quer dar vida aonde não tem vida. Este é a revelação de Deus. Estava dando ao profeta o que Deus estava querendo dizer ao profeta: aonde não tem vida, eu vou fazer a vida brotar, eu vou fazer o que venha sobre ele nervos. Glória a Deus. Ainda que a vida deles esteja esqueletizada, espiritualmente falando, ainda que para eles não tenham esperança, eu vou trazer uma nova perspectiva de vida para este povo que estão lá fora, que estão ouvindo este aparelho do céu, e estão precisando ouvir, que estão mortos espiritualmente falando. E quando eu leio esse texto em casa, ou até mesmo no santuário, eu vejo que revelação de vida. E Deus, a Bíblia, acompanha a sua Bíblia, por favor, no verso 2, o profeta vai dizer assim: e o Senhor Jeová me fez andar ao redor do vale. E o profeta vai dizer: e eu observando, eu olhando para eles estavam sequíssimos, eles estavam sem vida, eles estavam sem esperança. Mas aonde não tem esperança, o Espírito Santo de Deus, ele chega e traz a esperança para vidas que estão ouvindo esta palavra nesta noite. E quando nós observamos
Tu conhece tudo, Deus. Eleve-me como uma vassoura. Apenas nesta noite que estão ouvindo este apartamento para você precisa de vida. E Jesus está aqui nesta noite para te dar vida. E a vida que este Jesus lhe dá é vida em abundância. É vida com esperança. Diz a Bíblia, Senhor, porventura, Deus faz uma pergunta e diz: olha, tu sabes, tu conheces tudo, tu me formaste, esses que estão ali, não havia mais esperança, que Deus tu sabe. Aí ele diz assim para ele: olha, profetiza. Não, Daniel, profetiza para esses ossos. Aí eles vão viver, para entender o recado. O segredo de Deus não é a igreja ficar com a boca fechada. O segredo é do profeta abrir a boca e profetizar. Profetizar não tem balela, não. Profetizar que Jesus é vida. Profetizar que Jesus é esperança. Profetizar que Jesus cura, batiza, prepara, transforma o dobrado, transforma a prostituta em uma missionária, transforma a lésbica em mães de família, transforma o homem adúltero em uma nova criatura. E a Bíblia vai dizendo que aqueles que estão em Cristo serão nova criatura. Aleluia! As coisas velhas, elas se passam, tudo se torna novo com Jesus. Ele é o centro da nossa reunião nesta noite. Eu sei que tem vidas nesta noite que precisam ouvir esta palavra. Você precisa passar pelo novo renascimento. Você precisa encontrar-se com toda a vida. Então diz a Bíblia, enquanto o profeta abre a boca, ele vai profetizando. E diz a Bíblia que enquanto o profeta ele ia profetizando, houve reboliço. E outras Bíblias vai dizendo, houve um reboliço. Aí onde Deus entra, a ação de Deus através do seu Espírito em dizer ao profeta, porque Deus estava mostrando o estado caótico em que estava o seu povo. Mas pastor, que negócio é esse? Muitas vezes levantamos nossas mãos, adoramos a Deus, mas tem uma mágoa guardada dentro do nosso coração. E nesta noite o Espírito Santo, ele precisa tirar. Amém? Davi disse: cria em mim, ó Deus, o coração e renova em mim um espírito reto. Ela vai dar. Eu não falaria esta palavra se Deus não estivesse. Eu estou dizendo a falar, mas tem vidas que precisam perdoar mais, precisam esquecer mais o passado. Porque este povo disse assim: a minha sorte foi cortada. Deus se esqueceu-se de mim, mas Deus, como eu falei, Deus não se esquece daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você adora Deus, se você é servo de Deus, o Espírito de Deus nesta noite, que está dentro de mim, dentro de você, ele vai testificar que nós precisamos melhorar as nossas atitudes. Tira de mim, Deus, o que não te agrada. Tira de mim as coisas que não te agradam. Porventura te desagradamos no nosso dia de hoje. E às vezes pregamos para os que estão lá fora: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Na verdade, Deus estava pedindo a preparação dos seus filhos, na verdade. Mas se esta palavra está ecoando nos nossos ouvidos, eu sei que ela foi pregada há muitos anos atrás, foi para os seus filhos que Deus estava pregando. Mas se você é um filho de Deus, esta palavra serve para mim e para você nesta noite. Se você tem compromisso com Deus, o compromisso de Deus vai
desejado. Lembra de Lucas 1,37? Diz o quê? Porque para Deus tudo é possível ao que crê, diz a palavra. Tudo é possível ao que crê. O profeta profetizou e creu que Deus iria operar a restauração dos seus filhos. E Deus sabia que vai aquele ruído. Começa os esqueletos a se mover. Se fosse quente em dias atuais, se ele visse uma cena dessa, ele teria medo. Muitos correriam até sair disparado, mas havia apenas uma visão. Deus estava se revelando ao profeta como está o meu caso hoje. Como está o nosso caso hoje? Como está o caso da humanidade? Quando eu olho para a humanidade, eu vejo jovens nas drogas, nas valetas, na sarjeta, na prostituição, na imoralidade. Eu vejo o livro de Ezequiel, capítulo 37, se cumprindo literalmente no mundo, mas a igreja parece, até parece que a igreja está cochilando. E Deus disse: olha, profeta, abra a boca e prega. Abra a boca e prega a minha palavra. Abra a boca e diz para esse monte que eu ainda salvo. Abra a boca e diz que eu ainda curo, que eu ainda liberto, que eu ainda faço milagres. E o profeta vai profetizando assim: diz o Senhor. Aleluia. Veja a ousadia do homem. Deus gosta de crente ousado por ele. Crente ousado, cheio da sua graça. Ele vai dizer: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: esse é o Senhor fará entrar em vós o Espírito e vivereis, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. E diz a Bíblia que ele se levanta, começa cada osso a se juntar ao seu osso. O milagre vai acontecer no momento em que você não espera. O milagre vai começar a acontecer naqueles ossos que nós dizemos assim: não tem mais esperança. E aí que Jesus chega e começa a trabalhar. Imagina o dedo mindinho procurando a mão direita, e assim vice-versa. Os tendões procurando, os braços, antebraços, pelo poder da palavra. Não foi poder de movimento, não de homem. Foi o poder do próprio Deus, que estava na boca do profeta, através do seu Espírito, trazendo vida, trazendo esperança. E diz a Bíblia que agora ele começa a ficar de pé. Quem já viu esqueleto ficar de pé? Só em visão de Deus. Só em visão de Deus. Há pregadores que diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E eu concordo. A ciência não tem como explicar esse acontecimento. Só quem é crente da gema mesmo é que ele vai entender o que, como Deus trabalhou aqui, como Deus agiu nesse momento e como Ele está agindo nesta noite através desta simples palavra. Ele se coloca de pé, mas sabendo que não havia nele tendões. Ele disse: olha, profetiza que venha tendões, nervos sobre este corpo, sobre esse esqueleto. E aí ele começou a profetizar. Aí viu tendões, viu veias, viu carne, viu a pele por cima da carne. Mas eles não estavam vivos ainda. O poder de Deus estava agindo poderosamente através das palavras do profeta Ezequiel. Então diz a Bíblia que se colocam de pé, mas era um grande e extremo exército, mas não tinha neles devido a ele. Não tenha neles vida, mas em mim você tem vida. Aleluia! Ele estava em pé, estava sem esperança.
estão de pé, mas não tem nervo. Aliás, tem toda sorte de pé, tem pele, tem carne, tem ossos, tem nervo, tem veias, mas não tem a vida. Está entendendo? Tem uns que estão fora, andam, mas não tem vida em Deus. Precisam renascer de novo, precisam aceitar Jesus. Esta pregação é muito antiga. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas para quê, pastor? Jesus liberta, prepara, leva o homem ao céu, ele regenera, ele dá vida, ele transforma, ele prepara o céu para aqueles que aceitaram. Tem vida te esperando após a morte, tem vida te aguardando. Este mundo não tem nada para dar para você nesta noite, mas Jesus tem vida eterna, Jesus tem vida eterna, Jesus tem vida eterna para transformar o nascido pecador e levá-lo à sua presença. Jesus é vida, Jesus é esperança, ele é maravilhoso. Ele escreveu nosso nome lá no livro da vida. Por que não falar dele? Por que não dizer que ele é grande, que ele salva, que ele muda a vida do nascido e miserável pecador, como mudou a natureza desse povo? Ezequiel chegou a você profetizar. Profetiza sobre os 4 cantos. O segredo era o que para o profeta? Ele tinha que ele tinha que abrir a boca. Está entendendo o que Deus está falando para mim e para você? Você está entendendo? Eu estou entendendo o que Deus está falando, meu filho. O segredo é você abrir a boca. Está entendendo daquele jeito? O segredo é abrir a boca, falar, dizer que ele anda sobre o mar, dizer que ele acalma os ventos, ele acalma a tempestade, dizer que ele cura, faz milagre e vê a essência do poder de Deus na vida do ser humano. Este é o evangelho que nós pregamos, o evangelho de cura, milagre, mas o evangelho de transformação da vida. Profetiza, profeta. Ele vai dizendo, e eu profetizei por meio de deu ordens. Ele vai dizer, olha, profetiza sobre os 4 ventos. E pede agora que o Espírito desça sobre eles. Para que, viu? Vai chegar a vida para lá de crente, você crê? Deus vai determinar que o milagre, a bênção, a salvação vem dentro do lar de crente. Eu estou falando isso para te alegrar, porque quem te alegra é Jesus. É pelo poder da palavra que eu prego, não é a minha palavra. Então diz a vida que ele profetiza, e de repente cai agora sobre ele o Espírito de vida. Porque ele dizia assim, veja só, é espiritual. Deus esqueceu os irmãos. Na primeira tempestade que acontece na vida dos seres humanos, a primeira coisa que ele faz é abrir sua boca e dizer: onde está Deus nas minhas desilusões? Onde está o Senhor? Ele prometeu que estaria comigo em todos os momentos da minha vida. Porque até parece que Deus se esqueceu-se de mim, mas Deus, ele não se esquece. Ele permite a prova, permite um tempo de escassez, permite um tempo de prova, para saber, para nos provar se guardamos ou não guardamos os seus mandamentos, se guardamos ou não guardamos a sua palavra. E quando eu me alegro, quando eu vejo aquele grande exército receber agora o Espírito de vida, diz a Bíblia que eles começam agora a se colocar-se de pé. O que eu entendo com isso? Falando da obra missionária, muitas das vezes nós queremos que Deus use A ou B para fazer a obra missionária, e muitas das vezes nós ficamos em casa de boca amordaçada, ficando igualmente a este grupo aqui, aí prova o vale de osso seco. Nós tomamos lugar no vale de osso seco, mas o Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você nesta noite, ele está falando o segredo
profetizar, mas não é profetizar coisas que vêm para seu nome. Profetiza a palavra, profetiza a palavra, profetiza a vida, e você vai ver rios de água viva começar a fluir. Você vai ver vidas entrar. Ah, Jesus querido. Não aconteceu porque nós estamos de boca fechada. Pega a visão do profeta. Nada aconteceu enquanto o profeta não falou. Sim ou não? Nada aconteceu. Ele só viu o quê? Ossos. Aleluia, glória a Deus. Quando nós viemos lá para cá, vemos os ossos. E ele dizendo: ali não ossos, Senhor. Ali precisa ser injetada a minha palavra. Mas muitos têm medo de chegar perto do drogado e dizer: olha, Jesus te ama. Ele me criou para ir para te tirar. Profetiza na vida dele, profetiza a vida, e você verá o que Deus vai fazer dentro desse lugar. Você vai ver vidas entrar por esse santuário, chorando, adorando e dizer: eu quero esse Jesus que vocês pregam. Eu aceito esse Jesus que mudou as histórias. Ele muda a história como assim um pecador, meu Deus. Ele muda a história. Aí quando esse povo se coloca de pé, ele diz: olha, profeta, você está vendo esse povo aí? Isso aí são toda a casa de Israel. Ele diz: olha, Deus nos cortou, mas Deus não corta ninguém. Deus não corta ninguém. Eles pensavam que Deus havia se esquecido deles, mas Deus não se esquece. Olha para esse irmão bem bonito do teu lado, assim: olha, Deus. Olha para ele bem bonitinho, para ele assim: olha, Deus não se esquece de você. Diga assim: Deus não se esquece de você. Alguém pode até se esquecer de você, mas o meu Deus, Ele não se esquece de você. O que Ele te prometeu, todas as suas palavras não vão cair por terra. Por terra. Porque diz a Bíblia que não é o filho do homem para que minta. Ele não se arrepende. Seu povo. Eu vejo Deus lá em cima olhando para o seu povo. Eu não vejo, mas eu vejo Deus assim: ó, santo, que é santo. Um Deus rico em misericórdia. A Bíblia não diz. Mas imaginação do simples, o simples leitor. Imagina Deus dizendo assim: eles pensam que eu me esqueci deles, mas eu não me esqueci deles. Eles pensam que eu não estou vendo por onde eles estão passando, mas eu não me esqueci deles. E o que eles mais se surpreenderão é que eu vou fazer com ele lá no final. A Bíblia não diz essa posição. Para vocês, eu posso estar pregando. Suposição, entendeu? Suposição de um pregador pequeno. Grande está aí fora. Nosso grande que eu conheço aqui é Jesus. Que me ouviu nesse povo. E que quer dar vida nesta noite a todos aqueles que creem, a todos aqueles que confiam em Jesus. Porque não há outro nome. Paulo vai dizendo: olha, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser, veja bem, vocês que estão ouvindo agora, na direita, na retaguarda, a não ser através de Jesus Cristo. Outra salvação. Através de Pedro não há salvação. Através de José não há salvação. Mas através de Jesus há salvação para nós. Há libertação para aqueles que creem. Há mudança de vida para aqueles que querem. Se hoje ouvir a minha voz, diz o Senhor: não endureçais os vossos corações. Louvado seja Deus. Deus não fala para a parede, Deus fala porque tem gente ouvindo esta palavra. Eu quero que você saiba nesta noite que você é muito amado por Jesus.
Diz a Bíblia que Jesus ama o pecador, mas ele aborrece o nosso pecado. Mas pastor, vocês não são pecadores? Pecadores, somos pecadores sim, mas somos pecadores remidos. Há uma diferença do pecador e o pecador remido. Nós estamos remidos mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que a cruz trouxe a redenção para os nossos pecados, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E esta vida que deu vida na visão do profeta Ezequiel, eles querem dar vida nesta noite, e vida na presença do Espírito de Deus. Eles se colocam de pé, mas não podem fazer nada. Mas o Espírito chegou até eles, e eles passaram a ter vida. Vida. Jesus nesta noite está me lembrando: olha, meu filho, eu te dei vida. Você está entendendo? Dentro de você tem algo ser que é sobrenatural. Alguma seita diz que ele é um ser qualquer, mas o Espírito Santo é uma pessoa, a pessoa da terceira trindade, que está dentro de mim. Não é mais preciso nós ressuscitarmos. Já ressuscitamos com Cristo. Essa nação aqui na missão profética, ela já recebeu o seu renovo. Deus já prometeu a restauração. E nesta noite Deus está querendo restaurar vidas, está querendo transformar vidas que estão desgarradas, vidas que estão vindo para as igrejas, mas estão precisando ouvir que Jesus te ama. Mas ele precisa de você hoje. Aleluia. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer escrever o teu nome. Pastor, esse negócio tem. Escrever o teu nome no livro da vida. Já imaginou? Você ganha nova morada, novos céus. Olha, Apocalipse fala sobre novos céus, nova terra. E a nova Jerusalém que ele preparou para nós. Para entrarmos lá, é preciso estarmos vivos. Diga assim: eu estou vivo. Não, vivo faz o ar. Diga assim: eu estou vivo. Eu estou vivo. Pelo poder da palavra. Diga assim: a palavra, que é Jesus, encarnado na palavra, me trouxe vida. E esta vida nós precisamos repartir. Mas como é isso? Repartir como que estava fora. Estamos nos últimos tempos. Imagina você se Jesus voltasse hoje. Imagina vocês. Aquele povo não estava preparado, estava pronto. Deus estava querendo restauração. Alguém entende que Deus está falando comigo? Meu filho, eu estou querendo restauração do meu povo. Eu quero que ele renove novamente os seus altares. Eu quero que eles me clamem todas as noites. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao Eterno. Clamar a Deus é difícil. Não é assim? Mas enquanto nós estivermos profetizando, algo vai acontecer. Guarde o seu coração. Enquanto você estiver profetizando a palavra, a própria palavra vai te abençoar. Ela vai gerar em você, que gerou nesse grupo, subgrupo do Vale do Açucena. Ela vai gerar vida. E por onde você passar, alguém vai olhar, vai ver vida aí em você. Glória a Deus. Você já chegou em algum lugar e alguém perguntou: tu és crente, né? Por que você sabe disso? Porque há uma diferença. Você é diferente dos demais. Quem já viu, levanta a mão. Alguém que mora de trabalho, não importa. Alguém já chegou para você e viu a diferença em você. Alguém viu que dentro de você havia o Espírito Santo de Deus.
Amém? Dentro de nós há um ser tão glorioso que ele se entristece. Nós pecamos, ninguém peca não, né? Ninguém peca aqui. Quem peca aqui, levante a mão, não peca. Eu sou pecador. Quem não peca, continua pecando, mas eu quero olhar, falar, nos versos, no subir no altar, no ser, no caminhar, e peca. Diz a Bíblia que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Com cuidado quando diz que não temos pecado. Diz a Bíblia quando nós dizemos que não temos pecado, estamos chamando de mentiroso. E essa verdade está em nós. É por isso que eu tenho, quando eu chego, eu tenho pecados. Se não estivesse, ele teria feito como fez com Enoque, me transladaram para ouvir essa forma. Se estou aqui, estou precisando melhorar. Se estou aqui, estou precisando melhorar a minha vida com Deus. Estamos nesses últimos dias. Jesus pode voltar a qualquer momento. E esta palavra de despertação que o Espírito Santo colocou no meu coração, preparamos enquanto é tempo. Este povo deu tempo, eles se prepararam. Foi apenas uma visão. Deus estava mostrando como estaria o estado nosso. E eu trago para nós hoje como está o estado da igreja hoje. Hoje muitos querem pregar para ir fora, querem ser estrela, mas a estrela ainda é Jesus. A estrela da manhã que eu conheço, que brilha, ainda é Jesus. Então nesta noite que nós prosseguimos nesta nossa caminhada, brilhando como luzeiros em tempo de trevas, pois a Bíblia vai falando sobre dias que são maus. Então enquanto a vida, para nós é esperança. Amém? Ele diz assim: prepara-te, Israel. Quando eu li esta palavra, é como Deus falasse no meu coração assim: meu filho, se prepara, porque eu vou levar muitos de surpresa. Vou levar muitos de surpresa. Há pessoas que estavam comigo no ano passado, que disseram assim: você é meu filho, eu falei por ele da sua glória. Uma oração que a gente dizia, uma mulher forte. Aí ela diz: guardar, porque o fruto ainda já está pronto, está maduro. Então, enquanto a vida, há esperança. Amém? Eu estou dizendo que ninguém vai se concentrar. Amém, queridos? Estou dizendo que eu preciso, nós precisamos, como igreja, estarmos mais prontos para poder esta graça descer sobre nós e Deus dizer assim para mim e para você: sobe aqui. Está entendendo? Sobe aqui. Sobe aqui. Como aparecer diante de Deus com as mãos vazias? Se for estar num estado caótico, o Brasil está num estado caótico. Quem viveu na década de 80, 72, alguns mais velhos que iam para lá, sabe que a igreja não está mais a mesma do que era há 50 anos atrás. A igreja mudou, mas Cristo continua o mesmo. A maioria das doutrinas mudou, mas Jesus permanece o mesmo. A sua palavra não volta mais atrás vazia. Ela nunca voltou atrás vazia e não vai voltar atrás. Que esta noite eu quero pedir à igreja que ajude-nos em oração. Oreis. Amém? Pelos altares, oreis os. Amém? Pelo que está vindo embora.